Bom dia. Vamos dar início ao nosso estudo sobre a calorimetria para o ensino médio. Nosso primeiro conceito, referente ao que se trata da calorimetria, seria: vamos defini-la. Vamos definir a calorimetria como a parte da física que estuda as trocas de calor. Essa vai ser nossa principal definição do que a gente tem a partir do que se chamamos de calorimetria. Mas essa troca de calor ela tem que ocorrer em algum meio. Então, a nossa troca de calor ela vai ser definida a partir da troca em corpos ou substâncias. Substâncias. Então, a nossa será em trocas de calor ou substâncias. Por que em substâncias? Imagine o seguinte. Imagine um recipiente A. Esse recipiente A, ele vai estar com uma certa quantidade de água. Essa quantidade de água não vai interferir não vai interferir na quantidade de calor em si. Mas, supondo que a gente emita uma certa fonte de calor nessa região, e essa região vai estar em contato com o recipiente. Em alguns momentos, a gente vai perceber que a água ela começa a se agitar nas moléculas. Ou seja, a gente tem uma agitação das moléculas dentro desse recipiente, certo? Agora, supondo que esse mesmo objeto, a gente faça uma ligação entre ele e um segundo recipiente que a gente vai chamar de recipiente B. Esse nosso recipiente A. Então, vamos supor que a gente tirou a fonte de calor e manteve apenas a água nessa temperatura. A água ainda está quente. Temos a mesma quantidade de água dentro do recipiente B. Porém, a temperatura do recipiente B ela é menor do que a temperatura do recipiente A. Ou seja, a temperatura de B é menor que A. Então, na calorimetria, o corpus que possui mais energia, ou seja, esse que está mais quente, ele vai tender a transferir parte desse calor para o objeto que está conectado a ele. Ou seja, como A e B estão ligados por um tubo, essa energia vai passar de A para B. Então, vamos fazer aqui. Vamos supor que 3 dessas moléculas passaram. Então, agora, o recipiente, ao longo do tempo, o recipiente A e o recipiente B vão ter a mesma temperatura, ou seja, B será igual a A, ou A será igual a B, em quesito temperatura. Porém, para que isso ocorra, tem um determinado instante de tempo para que isso ocorre, ou seja, uma variação de energia. Então, que seria a sua temperatura final menos a sua inicial.
Essa seria a variação de tempo na qual demorou para que esse equilíbrio ocorra. Então, a gente tem que esse é uma propriedade de um calor sensível. Ou seja, foi uma troca de calor sem em si uma mudança no estado físico, ou seja, essa água não evaporou, a gente não definiu que ela evaporou, e nem derreteu o objeto. Então, o objeto não derreteu e não houve evaporação. Então, chamamos isso de calor sensível. Calor sensível. Então, por definição, é a troca de calor sem mudanças no estado físico. Essa é a definição do que a gente tem como calor sensível. Mas como que a gente vai fazer o cálculo desse calor sensível? É bem mais simples do que a gente imagina. Então, vamos imaginar que a gente tenha uma certa quantidade de calor, a gente vai definir por quê. Então, quantidade de calor. Vamos ter também uma massa, que é a massa do objeto, da substância, que pode ser dada em gramas ou quilo. E também temos o calor específico C. O que seria esse calor específico C? Calor específico C é o calor da substância. Por quê? Da substância em si. Cada material, cada substância, ela tem a sua própria forma de esquentar. Ou seja, a água ela não esquenta igual ao ferro e nem o ferro esquenta igual à água. O ferro tende a esquentar mais rápido que a água. Então, o ferro ele tem uma facilidade em esquentar. E aí, esse C, ele é um valor que é diferente para cada substância ou material. Então, vamos chamar esse C de calor específico. Então, chamaremos esse C de calor específico. Pronto. Mas algo ainda falta nessa equação para que a gente possa calcular. O que falta seria o que a gente chama de variação de temperatura. Como a gente já percebeu aqui em cima, a variação da temperatura seria a temperatura final e a temperatura inicial. Então, com esses dados, a gente consegue o calor específico através dessas informações. Mas usando essas informações, como que calculamos? Então, temos que a quantidade de calor será dada pela massa vezes o calor específico vezes o que a gente vai chamar de variação de temperatura. Ora. Então, já chegamos numa primeira parte, ou seja, conseguimos definir a equação para que a gente calcule o calor específico. Então, vamos aplicar esse problema a um exemplo prático. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente aqueceu
água assim, imagine que a gente aqueceu a água a 100 graus, aquecemos a água de 20 graus Celsius até uma temperatura de 60 graus Celsius. Uma quantidade de água, por exemplo, 100 gramas de água. Quantidade de água. Para a gente calcular, vamos definir o C da água, ou seja, o calor específico, de caloria grama. Então, a gente vai definir a água com 1. Então, nós temos nosso problema. Então, quanto de calor foi absorvido? Então, vamos lá. Para que a gente resolva, a gente já tem a nossa equação. Seria Q, M, Q é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. Q igual a massa, vezes o C, vezes o que a gente tem como variação de nossa temperatura, correto? Da temperatura do objeto, que é temperatura final, temperatura inicial, ok? Então, teremos que Q é igual a 100, ou seja, 100 gramas de água, vezes 1, que foi o calor que definimos, vezes 60, que foi a temperatura final, menos 20, temperatura inicial, e chamamos isso de Q, ou seja, a quantidade de calor, a variação que ocorreu foi de 60, de 20 até 60. Então, temperatura final, 60, menos a inicial, 20. Isso será igual a, vamos fazer a conta, 100 vezes 1, 100, vezes 60 menos 20, 40. Então, a gente vai ter uma quantidade de calorias igual a 4.000 calorias. Então, o nosso resultado é 4 de Q igual a 4.000 calorias. Então, a água, durante esse processo, absorveu 4.000 calorias entre o processo de 20 graus até 60 graus. Então, a gente pode definir alguns conceitos básicos, como o calor específico. O calor específico, que no caso seria o que já falei, o material aquece de forma diferente, ou seja, a água aquece diferente de qualquer outro metal. E os metais aquecem diferente de outros metais, ou, por exemplo, mesmo da água. Então, a gente tem nosso equilíbrio térmico, seria quando corpos estão ligados, a temperatura do mais quente vai ser distribuída até que B entre em equilíbrio com A. E se tivesse um terceiro recipiente, o equilíbrio iria ocorrer entre os três, até que a temperatura entre os três seja iguais. E a gente teria, por último, o que a gente chamaria de um isolamento térmico. Esse isolamento a gente usa muito no nosso dia a dia com, por exemplo, caixas térmicas que a gente leva para a praia, por exemplo. Nossas caixas, normalmente feitas de isopor, a gente colocamos algumas bebidas, comidas, tudo dentro dessa caixinha.
levamos elas com uma certa temperatura para a praia, geralmente em temperaturas mais frias. Então, o ambiente dentro dessa caixa mantém uma temperatura mais fria. Mas nada impede que a gente leve algo quente dentro dessa caixa, por exemplo, num dia de noite. E aí, essa temperatura, ela está isolada do resto do ambiente fora dela. Então, a temperatura que vem do ambiente externo, ela não está infiltrando na caixa. Então, desde que ela esteja bem vedada, a gente vai ter a mesma temperatura aqui por um longo período de tempo. Mas, em algum momento, a temperatura aqui vai alterar. Mas o isolamento térmico previne que isso ocorra de forma rápida. Então, em algum momento, a gente vai, por exemplo, abrir essa caixa e essa temperatura ela pode fugir um pouquinho. E conforme a gente vai abrindo, ela vai escapando para tentar entrar em equilíbrio. E aí, conforme a gente vai usando, a gente percebe que nosso lanche, nossa bebida, às vezes ela vai esquentando com o tempo. Mas, graças à caixa, ela permanece isolada e o tempo de temperatura ideal dela, que a gente gosta, vai estar preservado por um bom tempo. Isso seria o que a gente chama de isolamento térmico. Essa caixa ela vai estar isolada do resto do ambiente. Perdão, a caixa não, os objetos dentro da caixa vão estar isolados. E essa foi a nossa aula, tá, sobre calorimetria. E a gente percebe que é um conceito bem simples, mas um conceito bastante utilizado no nosso dia a dia. E é algo muito interessante de se aprender. Tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite.